Bom, aproveitar, vamos começar então, já falta 2 minutos para 7. Pessoal, então, que é bom acaba, né? Chega uma hora que acaba. Então, nossa última aula teórica hoje, na prática. A gente tem aqui, a gente começou lá em Python, né? Começou com aquela revisão mais para equalizar a turma. Depois viu como é que alguns algoritmos de criptografia bem básicos, lá os clássicos, para ter uma ideia geral da área e um histórico, né? E viu como é que implementa eles em Python. Depois vocês começaram a ter uma noção de Kali Linux, que a gente usou ele ao longo de toda a disciplina, devido às ferramentas que ele proporciona, né? Já não precisa instalar tanta coisa, só instalar o Kali Linux já consegue usar um monte de ferramenta pronta. Aí eu segui na parte a última parte de criptografia que a gente viu foi cifras assimétricas e hash. Eu achei que era importante vocês terem essa noção. E daqui em diante, da aula 5 em diante, a gente focou bastante em segurança e auditoria. E aí viu a parte do volatility lá, de analisar dampos de memória forense, para análise forense de memória. Viu a parte do Wireshark ali para fazer análise de dump de rede, pós-ataque também. Essa aula 7 foi para a parte de vulnerabilidades. Então a gente, tanto para procura por vulnerabilidades, quanto scanner de rede, esse tipo de coisa. A última aula foi sobre exploits e o meta exploit, que é bem completo e nem eu falei para vocês, daria para ter uma disciplina inteira só de meta exploit. E hoje a gente vai ver a parte de senhas. Então, quais são as ferramentas que existem no Kali que podem ser usadas, por exemplo, para testar a segurança de uma senha, para tentar quebrar uma senha ou a senha de um serviço ou de um usuário de uma máquina. E na próxima aula, então, com isso tudo aqui, eu acredito, eu tentei formar para dar uma pincelada em cada parte dessa área aqui de segurança de redes e tentar dar uma noção para vocês, né? Não, a gente não entrou a fundo em quase nada, a gente não focou especificamente em alguma coisa e foi a fundo, mas a gente conseguiu pincelar um pouco de cada para vocês terem noção dessa área, né? Até porque a gente só tem uma disciplina no curso sobre isso. Então eu tentei ser o mais abrangente possível, embora tenha outras partes importantes, que nem, por exemplo, segurança para web, que a gente não atacou, parte de Wi-Fi, tem uma série de outras coisas que podem ser usadas nesse tipo de área que a gente não acabou não usando. Mas eu selecionei o que eu achava mais importante e a gente, depois dessa aula 9 aqui, que é a aula de hoje, vocês vão ter mais uma tarefa, né, que ela ainda vale nota também. Aí eu vou pedir para vocês para terminarem ela na segunda, então a segunda até de noite. Essa eu não vou prorrogar, porque eu quero pegar e na terça-feira, ao longo do dia, já disponibilizar as notas finais de vocês. E aí, quem não conseguir atingir a média 6 ali, precisar de alguma coisa, ou faltou, teve muitas faltas, alguma coisa nesse sentido, aí nesse dia, eu não vou nem gravar a aula da próxima semana, nesse dia eu vou explicar um trabalho, como se fosse uma recuperação, então um trabalho diferente ali, e aí vocês vão ter naquele dia, na terça-feira, ele é um pouquinho diferente, porque vocês vão ter até o final da noite para fazer. Então ele é on the fly ali. Mas aí eu vou explicar o trabalho e vou deixar o resto da noite para vocês fazerem até a meia-noite. Só para quem precisar de uma nota extra, né? Quem já passou não precisa nem comparecer ali na aula. Só se tiver curiosidade. Então, a gente falta corrigir essa parte de exploits, porque vocês ainda têm que... eu vou mostrar o gabarito desse cara aqui também, né? Na próxima aula, nos dois. Mas eu vou corrigir esse aqui porque ainda está aberta lá a tarefa, como teve solicitação, então está aberta até hoje de noite. E é isso. Beleza. Então a gente vai ver essa parte de senhas, eu acho bem legal essa parte de senhas. O jeito de usar as ferramentas são bem tranquilos também, não é nada complicado, assim, bem legal de usar. Então a gente
Primeiro eu vou falar um pouquinho de como é que são armazenadas as senhas no Linux. E então a gente tem os principais arquivos que a gente pode usar, que são usados no Linux na realidade, são o PSWD e o Shell, que ambos são guardados dentro do pacote da pasta do diretório etc. E eles são os arquivos que vão armazenar as informações dos usuários, né, do sistema. Tem a pasta, o arquivo group também, que é do diretório etc, que aí ele vai armazenar as informações de grupos, porque todo usuário que eu tenho na minha máquina Linux, eu posso adicionar ele num grupo para separar, né? Quando tem muitos usuários na mesma máquina, a gente tem como separar em grupos diferentes para ter algum controle sobre isso, inclusive permissões diferentes para grupos, né? Que pode ser bem útil. Então, para acessar o sistema, o usuário tem, sempre que faz o login, né, ele precisa ter um identificador, um número de identificador único e um GID, que é um número de identificação do grupo ao qual ele pertence. Então eu preciso dessas duas informações sempre que eu cadastro um usuário novo no meu sistema. Eu posso ter um nome também para o grupo, né, além de ter um número de identificação lá do GID. Os comandos que a gente pode usar no Linux para adicionar um usuário é o user_add e o add_user, são dois comandos diferentes, e eles servem para criar contas no usuário, no sistema, e vocês vão ter que usar eles depois no exercício final. A gente vai criar alguns usuários para fazer uns testes nas senhas deles, para tentar quebrar as senhas deles, mas depois eu vou explicar isso. E o user_add, ele cria uma conta de forma automática, então sem interação, ele cria um usuário padrão lá para a gente. No caso do outro comando, o terminal começa a nos perguntar, então, qual é o nome, qual a senha que tu quer, esse tipo de coisa. Ele faz uma série de perguntas e interage com a gente quando a gente vai adicionar um novo usuário. E quando a gente quer alterar uma senha de um usuário, a gente usa aquele comando ali, pswd, no terminal, põe o nome do usuário que a gente quer alterar a senha, e automaticamente ele vai pedir a senha duas vezes para nós, pede para confirmar, e aí essa senha já é atualizada lá no arquivo pswd, né? A gente pode fazer alterações, modificações no usuário em algumas características dele. Então, as opções que a gente tem ali embaixo se a gente quer adicionar um comentário, o diretório dele, se a gente quer adicionar ele num grupo novo. Então, é sempre user mod, a opção que a gente quer e o nome do usuário que a gente quer fazer alteração. Esse comando change, eu nunca usei ele na prática, mas ele é usado porque a gente tem os usuários, o ideal é a gente não deixar eterno uma senha, né, para o usuário, sempre a mesma. Então, uma boa prática é a gente periodicamente pedir para o usuário alterar a senha. Isso acontece em vários sistemas, né? Já é meio que padrão hoje em dia. Então, a gente pode, no sistema operacional também, alterar, modificar esse tipo de informação, né, sobre a expiração da senha. Então, o comando que a gente usa é o change, aí a gente coloca o usuário e depois a opção que a gente quer. Então, a gente pode mudar o número de máximo de dias até expirar a senha, o número mínimo, e assim vai. Então, aqui um exemplo, a gente está, para adicionar um usuário, a gente precisa ter propriedade de superusuário, a gente precisa ser root, e ali eu estou estou no user_add, estou dizendo qual é o diretório qual é o diretório home desse usuário novo, com a opção "-d", qual é o bash que ele vai usar, qual é o shell que ele vai usar quando ele fizer o login, porque eu posso ter mais de um instalado na máquina, qual é o grupo que ele pertence, com a opção "-g", e o usuário, o nome do usuário que ele vai ser criado. Isso aqui é bem legal, se vocês tiverem a máquina aí rodando de vocês podem executar esse comando cut ali embaixo, que está em negrito, porque ali a gente está recortando o arquivo pswd, porque o pswd tem uma série de informações, né? Então, se a gente está interessado em só uma coluna dessas informações, a gente pode usar esse comando cut aqui para diferenciar e dizer, não, eu quero só o trecho que me importa, que nesse caso aqui é o hash da senha, por exemplo. Então, esse aqui é o nome do usuário, na realidade, né? O hash fica no arquivinho shadow.
Essa é a grande vantagem do Linux, que ele separa, né, o nome de usuário, as informações do usuário do hash da senha, ele separa dois arquivos diferentes para segurança. Então, se tu for um usuário comum, o que eu fiz ali, né? A gente já falei de definir senha. Então, se vocês fizerem esse comando na máquina de vocês, vai vir todos o nome de usuário. A gente está pegando a primeira coluna lá que vem do arquivo PSWD. E vai vir o nome de login que tem nessa máquina. Então, isso serve tanto para usuários comuns quanto para usuários de serviços mesmo. Né? Quem chegou aqui? Beleza. Então, analisando friamente ali por partes o que está sendo feito nesse comando, o cut está removendo e está dizendo quantas sessões eu vou usar. No "-d" eu estou delimitando o que vai ser usado, que nesse caso é o tab, e no "-f" estou dizendo que eu quero só o campo 1. Então, só a primeira parte do PSWD. Eu vou falar mais desse arquivo depois, mostrar ele em detalhes. Então, por que existe esse termo de quebrar senhas? Né? Por que algum atacante tentaria fazer a quebra de uma senha? Porque naqueles arquivos que eu falei antes ali, a informação da senha não é guardada em texto claro. Então, não é simplesmente o cara botou abacaxi como senha, não é guardado no meu arquivo shadow abacaxi. É feito um hash unidirecional dessa senha, para que a partir desse hash eu não consiga fazer, só consiga fazer verificação, mas não consiga obter novamente o texto claro, o abacaxi. Então, cada sistema operacional tem a sua forma de armazenar senhas, e o formato de armazenar também é diferente. Então, no Windows a gente pode usar o SAM, que é Security Account Manager, e no Linux o PAM, que é o Pluggable Authentication Module. Então, a gente... isso aqui é bem bom, né? Vou mandar o link para vocês aqui. Esse cara aqui... Deixa eu mandar no chat aqui. Esse cara aqui faz uns testes, então vocês podem marcar, por exemplo, se eu quiser criar uma senha que tenha só caracteres com letras minúsculas, eu marco aqui. Se eu quiser com maiúsculas, eu marco aqui. Com números, que tem algum número também, eu marco aqui. Caracteres especiais. Então, dependendo da informação que vocês dizem que vão ter na senha de vocês, ele faz um teste e analisa se tiver uma série de dígitos, por exemplo, se tiver 5 dígitos, quanto tempo demoraria para quebrar essa senha, no máximo. Então, vocês veem que cada informação extra que a gente vai adicionando a mais, vai transformando num tempo maior. Então, se eu só tiver letras minúsculas aqui, como eu tenho só 26 caracteres, com 5 dígitos, por exemplo, eu consigo quebrar essa senha em 12 segundos. Então, é muito rápido, né? Agora, por isso que quanto maior o número de dígitos que vocês tiverem na senha, mais seguro ele é. Mesmo com letra só, olha o que vocês conseguem fazer apenas com letras minúsculas, né? E aqui, se a gente for aumentando aqui a aleatoriedade aqui da senha, isso aqui vira um negócio praticamente impraticável, só com 12 dígitos de senha. Então, vocês podem testar isso na máquina de vocês ali só para fazer uns testes, para ter uma ideia. Tem uma senha assim, quanto tempo será que demora para quebrar minha senha? Então, aqui, vocês veem que se eu tiver todas essas informações diferentes na minha senha, e tiver uma senha de 8 dígitos, já demora bastante tempo para conseguir quebrar isso, né? Só com força bruta. Mas a gente vai ver na aula de hoje que existem outras formas de fazer esse tipo de quebra também. Então entra engenharia social nessa história, entra um monte de dicionário de senhas prévias, senhas que já vazaram, então tem uma série de coisas que podem influenciar nesse tempo. A Microsoft vem usando essa forma de guardar, que é o SAM, desde o Windows XP. Então, ele é mantido no registro Windows lá, e só vai ser acessado quando eu for um superusuário, um administrador, né, no caso do Windows. No caso do Windows XP, lá eles usavam o LAN Manager, que era um hash que tinha um tamanho bem pequeno, de 14 bytes, e que só usava letras maiúsculas, e além disso dividia em duas partes. Então ele separava em duas partes e criava uma chave DES para cada parte dessas. E esse negócio foi usado até o Windows Server 2003. Então foi usado bastante tempo até.
Então aqui tem uma ideia, ó, de o que veio depois do LM, foi o NTLM, então já aumentou drasticamente a quantidade de caracteres que eram usados, é o que está em verde ali. O número máximo também de comprimento, ó, que antes era 14 bytes, agora 256. Antes ele só dividia em 7 caracteres para cada lado, agora é baseado na senha inteira, e agora é sensitivo ao caso, ou seja, diferencia maiúsculas de minúsculas. Antes era tudo colocado em maiúsculo, era transformado tudo para maiúsculo, e era bem fácil de quebrar, porque ele era muito pequeno, né? E agora já é relativamente mais seguro. Já o PEM, que é o formato que a gente guarda, armazena no Linux, a gente originalmente nem existia esse arquivo Shadow, né? Nas primeiras versões lá do Linux, mas a ideia era que se separasse o arquivo Shadow do arquivo PSWD para que não ficasse o hash junto com a informação do usuário. E, além disso, o arquivo Shadow, além de guardar o hash, normalmente é guardado juntamente com ele um salt, que eu vou mostrar no próximo slide ali como é que ele funciona. E também nesse arquivo é guardado a última vez que foi alterada essa senha também. Então, a gente não precisa usar só no Linux, não precisa usar só essas duas formas de guardar, com aqueles dois arquivos ali. Pode usar a autenticação PEM, pode usar um LDAP da vida, que é um protocolo para acesso de diretórios. E o que seria o SALT, né, que eu falei antes? Então, nada mais é para tentar adicionar uma aleatoriedade a mais e dificultar a quebra dessa senha, a descoberta da senha, né? Se gera um valor randômico e concatena-se isso antes do valor de hash que é originado pela função. Então, os sistemas Windows antigos lá não usavam Salt. Então, por exemplo, se eu tiver dois usuários, né, nesse caso aqui, a Alice e o Bob, e ambos tiverem a mesma senha, então ambos colocaram o mesmo nome lá de senha. Usando aquela versão do Windows antiga lá do LAMAN, se eu fizer um hash lá e guardar a informação, ambos vão ter a mesma informação, né, o mesmo hash. Já usando o Salt, que é no caso do Linux ali, é gerado um valor randômico para o Bob, que é o salt dele, e foi gerado um outro valor randômico para a Alice, que é o salt dela. Esses dois valores são concatenados ali antes do hash da senha na hora de guardar. Então, um exemplo de informação guardada, de senha guardada no Shadow, é mais parecido com essa primeira linha que está ali em cima. Então, cada vez que eu encontrar um cifrão, é a delimitação entre um termo e outro. Então, o primeiro termo que vocês vão ver no arquivo Shadow, nesse caso é o número 6, nesse exemplo, vai indicar o número do algoritmo de hash que foi usado. Então, por exemplo, no caso do... Se eu encontrar um valor ali, 1, significa que foi usado o hash MD5, que não é indicado de usar, porque ele é muito fácil de ser quebrado, ele oportuna colisões, né? Se for o número 5, o SH256, nesse caso aqui que é o 6, o SH512, que é bem mais robusto. O segundo valor que eu vou ter depois do cifrão é o salt, o valor de salt, e a última parte que eu vou ter é o hash de fato. Então, nesse caso, como foi usado um 512, eu vou ter um número consideravelmente grande ali de hash. Se a gente quiser modificar o hash padrão ali que é usado, a gente pode alterar esse arquivo common password, a gente pode editar ele e fazer modificações nele. Né? Então, aqui exemplo ó, da mesma senha armazenada usando o hash MD5, o 256SH e o 512. Então, o tamanho do MD5 para SH512 é gigantesco. Né? O valor muda inicial para indicar qual é o algoritmo que foi usado. Pô, e o salt também é alterado. Né? Um comando bem importante, vocês vão ter que usar ele depois lá no trabalho de vocês, é o unshadow. Então, eu passo como parâmetro para esse comando o PSWD, o arquivo PSWD e o shadow, mas tenham cuidado, nunca usem o arquivo de fato do sistema operacional, façam uma cópia dele antes, de ambos os arquivos, para não danificar o sistema operacional de vocês. O que faz esse arquivo, esse programa unshadow ali, aquele comando? Ele une os dois arquivos. Então ele junta os usuários com os hashes e faz um arquivo só. Então a gente pode usar esse comando aqui e redirecionar a saída dele para um arquivinho texto que a gente queira usar depois. Então a gente pode usar esse arquivo depois que ele gera
num sistema como, por exemplo, o John the Ripper, que é um sistema que tenta quebrar senhas, né? Então, como é que um atacante faz para tentar descobrir a senha a partir do arquivo de senhas? Ele pode, se ele só tiver o arquivo Shadow, né, em mãos, então ele pode tentar descobrir um ID de usuário válido, descobrir o algoritmo de criptografia que está sendo usado, obter a senha cifrada, criar uma lista de possíveis senhas. Isso é chamado de dicionário ou word list em inglês. Então, esse tipo de ataque no 4 a gente vai ver como é que funciona. Cifrar cada senha que foi criada no passo 4 ali. Então, eu vou fazer o hash de cada palavra que eu tenho no meu dicionário para tentar comparar. Então, aí que entra o passo 6. Vou comparar com o hash que eu obtive e aí verificar se algum deu igual, descobrir a senha que foi utilizada. Por isso que não é uma boa usar palavras comuns, né, numa senha. Então, os tipos de ataque básicos que existem que um atacante pode usar para quebrar senhas é o ataque simples de dicionário, usando um word list. Tem word lists gigantes, né, gigantescos. Então, e eu vou mostrar também que no próprio Kali ele já vem com alguns instalados já. Mas, para quem quer fuçar mais nisso, eu coloquei lá no Moodle dois arquivos torrent. Eu não disponibilizei eles de outra forma porque ele é muito grande, né? São muito grandes os arquivos de senha. Mas, quem quiser baixar para dar uma olhada, pode usar, está lá no Moodle. E são word lists grandes, são não sei quantos gigas de tamanho. Né? Então, tem o segundo tipo de ataque, força bruta. Então, testar todos os caracteres possíveis. Tá vivo aqui. Hoje tá boa a rede. Testar todos os caracteres possíveis. Todo mundo conhece aqui, já ouviu falar alguma vez de força bruta. Então, teoricamente, se eu tiver uma senha de 21 caracteres, eu tô salvo do ataque de força bruta, né? Menos que isso aí, depende do poder do atacante, poder computacional. Posso fazer uma mistura do ataque 1 e 2, fazer um ataque híbrido. Isso é também chamado de word mangling. Ou seja, eu tento um ataque de dicionário, mas aí eu tento fazer alterações, modificações nesse dicionário para tentar fazer um ataque mais complexo. Então, eu não vou simplesmente usar as palavras que vêm no dicionário, vou fazer uma série de variações no dicionário, adicionar letras, números nas palavras. Então, vocês vão ver hoje que tem um comandinho bem, bem legal, que é o crunch, que já vem no Carico instalado, e aí a gente pode gerar o nosso dicionário ali. E por fim, o Raintable, que na realidade basicamente o que ele faz é gerar um banco de dados, né? Ele lista de potenciais hashes já pré-compilados, então ele pega uma série de dados dessa tabela e tenta fazer a quebra. O problema desse cara aqui, do Ataque 4, que ele precisa de espaço de armazenamento para guardar as informações. Então, o mangling, que é esse termo usado, nada mais é do que a gente aplicar algumas regras. Então, por exemplo, posso substituir letras por números que tem alguma semelhança, posso adicionar símbolos especiais antes e depois, posso substituir letras por símbolos, então assim vai. Então, eu pego ali o password, que era o nome lá que eu tinha, por exemplo, do dicionário, e faço uma série de alterações nele para tentar. Isso é bem comum, né? Muita gente faz isso para tentar lembrar da senha depois. E o Raintable, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas tem esses dois programas, quem quiser dar uma fuçada maior, quem quiser dar uma pesquisada, é o RTGen e o Ophcrack, que podem ser utilizados. Tem esses dois links ali embaixo também que falam um pouco mais desse tipo de ataque. E agora a gente vai ver algumas ferramentas que existem já no Kali, que eu acredito são as melhores para isso. Então, a gente vai ver hoje o Hydra, que é para tentar quebrar de forma online uma senha, um serviço, por exemplo, um site. E os outros três, que é o Caim Abel, John the Ripper, que é o mais antiguinho deles, e o Hashcat. Então, os outros três podem fazer um ataque de força bruta, um ataque de dicionário, um Rainbow Attack. Então, todos eles permitem uma série de funcionalidades. O link do Caim Abel é esse link que está aqui em azul. Ele tem uma interface gráfica, ele pode ser rodado tanto no Linux quanto no Windows.
e ele quebra uma série de formatos de senha, seja de Windows ali, por exemplo, MAN, NTHash, que são os mais antigos, né? E ele tenta também quebrar a autenticação de rede também das versões que estão ali embaixo. Então, por exemplo, lembrando da última aula, né, do Metasploit. Então, digamos que um atacante tenha obtido os hashes de uma máquina, por exemplo, que ele está tentando atacar. Então, aqui a gente está no Windows XP, ele conseguiu acesso ao Windows XP, e aí, depois de conseguir a informação do sistema operacional, ele executou o comando hashdump. Com isso, ele obteve as informações de login e hash das senhas daquela máquina. Num sistema operacional mais novo, ou seja, de Windows 8 para cima, já não dá para usar o comando hashdump direto. Então, o que daria para fazer é usar esse comando aqui, ó, rodar esse exploit, que aí ele vai tentar descobrir e vai conseguir obter as informações que estão ali embaixo, dos usuários e dos hashes desses usuários. Já se o atacante conseguiu entrar dentro de um Linux, ele vai rodar esse exploit aqui, e aí ele vai conseguir as informações de usuário e senha, e vai guardar essas informações no arquivo texto, que está declarado ali embaixo. Tendo em mão esse arquivo texto, aí eu posso alimentar, por exemplo, nesse caso do Canhabel, abrir a interface gráfica do programa ali, e selecionar o arquivo TXT que eu tenho. Ele não faz só esse crack, né? Ele tem uma série de outras funcionalidades, mas tentar quebrar senha é uma delas. E aí depois ele gera uma tabela e mostra as informações que ele conseguiu, inclusive se ele conseguiu quebrar alguma coisa. Eu posso, a partir das informações coletadas, fazer um ataque. Então aqui nesse caso aqui tem um exemplo de eu pegando e tentando fazer um ataque de dicionário para hashes NTLM, que é do Windows, e ele vai tentar fazer. Nesse caso aqui ele conseguiu um hash que ele conseguiu quebrar. Aqui um ataque de força bruta, daí eu só mudo a opção que é escolhida ali, e aí eu posso configurar, fazer umas configurações ali, quais são os caracteres que eu vou usar no ataque de força bruta, porque quanto mais caracteres eu tiver, mais tempo leva o ataque de força bruta, né? O tamanho da senha que eu vou usar também, e assim vai. Então ele vai tentar fazer o ataque e vai ficar um bom tempo tentando fazer isso. Já o sistema operacional Hydra, o link tem ali embaixo, o nome Hydra vem do ser mitológico lá da mitologia grega. Ele é aquele ser, aquele bicho que tem um monte de cabeças. E ele deram esse nome porque ele é multithread, então ele tem realmente uma velocidade maior. Ele consegue fazer um ataque de várias concorrentemente, né? Então, basicamente aqui a gente tem que definir o serviço que a gente quer tentar fazer a quebra e o IP do alvo. Se a gente quiser usar um word list específico, a gente tem que usar a opção P. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o RockU, que é um word list que já vem com Kali Linux. E ali a gente está dizendo que a gente está tentando fazer login com o usuário root. Então, ele vai fazer uma série de ataques ali, usando esse ataque adicionário, usando esse word list RockU para o usuário root, no IP que está ali do lado, para o serviço SSH. Aqui um outro exemplo, então está tentando fazer um ataque para o usuário admin, usando o arquivo de dicionário ali, o password.list do John the Ripper, para um determinado IP, e aí está tentando fazer um ataque com um formulário HTTP POST. Então ele vai começar a fazer o ataque, ele diz se ele conseguiu com sucesso ou não, se falhou, se o login foi feito com sucesso, e nesse caso ele aparece em verde que ele conseguiu descobrir a senha, porque é uma senha bem simples, né, igual o login inclusive, no serviço da porta 80. Aqui tem uma lista de todos os serviços que são suportados pelo Hydra, então dá para fazer um ataque para MySQL, SSH, HTTP e assim vai. O John the Ripper é bem clássico, então ele é foi um dos primeiros sistemas, aplicações a surgir. Tem 3 versões, né? Ele roda em Linux, Windows e Unix, e ele tem 3 versões, a versão Pro, que é paga, a versão Free Open Source e a versão comunitária. No caso de um sistema Linux, ele precisa receber o Unix, ele precisa receber o arquivo PSWD, e no Linux ele precisa receber os dois. Então aqui, no caso do Linux, a gente vai ter que fazer aquele comando unshadow.
para fazer essa combinação dos dois arquivos e gerar, nesse caso aqui eu chamei de combinados, né? Gerar a saída desse comando para um arquivo resultante, que ele vai unir os dois arquivos e gerar um arquivo só, com as informações de login e de hash. Se vocês quiserem gerar o arquivo num sistema Windows, dá para usar para depois colocar como entrada no arquivo de um Reaper. Um atacante pode usar esse cara aqui, o fgdump, que ele gera esse arquivo para nós no Windows daí. Então esse código é free, ele está lá no GitHub. Falei que ia falar um pouquinho mais do PSWD, né? Então o formato dele cada elemento que eu vou colocar eu separo por 2 pontos. Então cada usuário vai ter uma linha só. E aí eu vou ter inicialmente o nome do usuário de login, depois 2 pontos, a senha codificada, depois o número que identifica as permissões do usuário, as permissões do grupo, alguma informação genérica, aquele geckos info, o diretório home desse usuário e qual é o shell que ele usa na hora depois que ele faz o login. Então ele tem um exemplo aí do Fred Smith. Já no caso do Shadow, ele usa o mesmo formato de 2 pontos, só as informações que eu guardo são diferentes. Então ele vai guardar o login, a senha, o hash da senha, né? E depois informações sobre o tempo, o gerenciamento da senha. Daí. Quando é que ela expira, como é que ela funciona. Os modos de operação que o John the Ripper permite são 4. Então a gente pode usar ele no Single Crack Mode, no qual ele vai fazer variações do nome de conta, usar o geckos ali, que é aquela informação extra. Ele vai tentar quebrar, mas de um jeito bem simples e é um ataque não muito de muito sucesso, né? Que ele não leva muita informação extra no ataque. O segundo modo, que é o Word List Mode, então ele vai usar um dicionário e vai juntar com aquele primeiro modo, ele já é um pouquinho mais efetivo. O Incremental Mode, que é tentar usar a força bruta para quebrar a senha, e o External Mode, que gera a senha possíveis para tentar ser usadas num programa externo. Então ele é um pouquinho diferente no modo externo. Então ele suporta, o John suporta esses algoritmos que estão ali. Ali embaixo tem um exemplo do arquivo, todas as senhas que ele consegue quebrar ao longo da minha sessão, ele salva nesse arquivo john.pot. Então, aqui eu fiz um comando find ali para procurar na raiz, só para achar esse arquivo, e aí, a partir desse arquivo, eu consigo descobrir verificar as senhas, né? Se vocês estiverem trabalhando com isso futuramente, estiverem fazendo uma auditoria, vocês não podem deixar esse arquivo lá depois de fazerem esse teste, né? Tem que apagar o arquivo. Então, aqui um exemplo de uso. Primeiro eu fiz uma cópia com o sudo, eu preciso ser superusuário, né? Fiz uma cópia do arquivo shadow, do arquivo pswd para o meu diretório corrente, por isso que tem aquele pontinho ali do lado do shadow e do lado do pswd. Aí eu executei o comando em shadow para juntar, fazer a união dos dois arquivos que eu fiz a cópia e redirecionei a saída para o senhas.dot, que é o nome do arquivo que eu criei agora. E aí nesse caso aqui eu tentei usar o John the Ripper no modo single, no modo mais simples, que é aquele primeiro tipo de ataque, do senhas.dot, desse ataque, desse arquivo de hashes. E aí ele vai mostrar lá o que ele fez. Então ali ele diz quantas hashes de senha tem 4, com 4 saltos diferentes. Aí ele vai começando a fazer uma série de testes e no final lá ele vai dizer que a sessão foi completada. Deixa eu ver o que ele disse ali. Nesse caso aqui ele nem conseguiu descobrir nada, mas tudo bem. Não, ele descobriu o root. Que eu tinha um usuário nesse caso aqui, eu tinha a versão antiga do Kali, que era login root e senha Tor, que é o contrário de root, né? E aí ele conseguiu fazer essa quebra dessa senha de tão simples que ela é, só 4 caracteres, mesmo com esse ataque single bem simples, né? Sem ter informação nenhuma extra. Então aqui, digamos que... O que eu fiz aqui? Aqui eu usei um word list que é proporcionado do Metasploit, então naquele diretório ali, user share, Metasploit framework, data, word list, dentro daquele arquivo, desse diretório, eu tenho um arquivo chamado password.lst, essa extensão sempre para os dicionários, né, para os word lists,
E aí eu fiz esse mesmo ataque do John com esse word list para aquele arquivo, para um arquivo de hash de um Windows XP. E aí o John consegue inclusive detectar o sistema que é usado ali, ó, nesse caso aqui, do LM, né? Então até isso ele consegue detectar. O que eu fiz ali embaixo? Se eu tiver o formato, souber o formato a partir de um ataque desses, ali embaixo, ó, eu consigo ter um sucesso ainda maior se eu definir qual é o formato com aquela opção ali menos format. Então, eu consegui descobrir mais informações, ó, mais usuários e senhas, já sabendo o formato previamente. Se vocês quiserem olhar no computador de vocês, no Kali de vocês, vocês podem olhar os dicionários que já vem. Então, já vem uma série de word lists no Kali, com aquele comando ali do ls no diretório wordlists que está dentro do diretório share, que está dentro do diretório user, tem uma série de wordlists prontos ali. Um deles é esse rocku, que é o que eu mostrei antes no exemplo. Então dá para extrair esse cara e usar ele depois nos testes de vocês. Ali tem também o que eu mostrei agora, o wordlist do Metasploit. Tem uma série de wordlists que podem ser usados. Só que, como eu comentei antes, a gente pode gerar os nossos. Então, com o Crunch, a gente consegue gerar uma série de senhas ou nomes aleatórios. Aqui, no caso, a gente está gerando um word list com strings de 4 a 6. Então, as duas opções iniciais é o tamanho mínimo e o tamanho máximo de caracteres. Aqui eu estou dizendo o que eu vou usar. Então, eu só estou usando números, todos os dígitos possíveis. E aqui eu vou dizer qual é o arquivo texto gerado, ou seja, onde é que eu vou salvar essas possíveis senhas que eu estou gerando. Então, pedindo para ele gerar. Então, na prática, quando eu tiver o arquivo em mãos, numérica 68, eu vou ter um arquivo assim. Cada linha eu vou ter uma das possibilidades, ele vai fazendo randomicamente todas as possibilidades com 4 caracteres, depois com 5, depois com 6, e finaliza. Posso usar o arroba também para colocar, por exemplo, eu posso ter a ideia de que o atacante pode saber, através de engenharia social, que possivelmente, nesse caso aqui, a senha tenha Maria no nome. Então, o que dá para fazer é colocar arroba antes ou depois, ou no meio, no lugar que a gente quiser, que eu tenho 4 caracteres depois de Maria, e aí eu estou usando os números de novo, no máximo e no mínimo 9, então a minha senha vai ter só 9, que é o número de caracteres aqui, contando os 4 mais o Maria. E eu estou testando números, então ele vai fazer todas as possibilidades nesses 4 caracteres, com os números que eu tenho aqui, com um Maria antes. E aí estou gerando esse arquivo aqui, wordlist Maria. Que nem eu falei antes, se eu quiser botar antes, ó, posso botar 2 antes do Maria, e ele vai fazer todas as combinações. Posso botar, não preciso usar só números, né? Posso botar letras e caracteres especiais também. A gente, para facilitar a nossa vida no Kali ali, já vem dentro desse arquivo aqui, Crunch, eu já tenho uma série de conjuntos de caracteres possíveis. Então, eu não preciso eu ficar botando na mão lá, 1, 2, 3, 4, 5, ou botar todos os caracteres que eu quero. Então, tem aqui o nome de alguns. Então, por exemplo, se eu quiser só usar letras minúsculas, eu vou usar esse cara aqui e vou indicar que eu quero usar o L alfa. Se eu quiser só letras maiúsculas, vou indicar o alfa. E assim vai. Então, posso ter letras minúsculas com números, letras maiúsculas com números, e assim vai, com os caracteres especiais. Então, como é que se faz isso? Aqui eu uso o Crunch, digo o tamanho mínimo e máximo, que nem eu fiz antes, e no menos "-f", que nessa opção, eu vou dizer qual é o arquivo de dicionário que eu vou usar, e aqui a opção. Então, char7.lst, a opção que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu estou usando só letras maiúsculas e minúsculas, e estou gerando esse arquivo de senha. Aqui embaixo, parecido, só que eu estou usando todas as possibilidades. Então, números, espaços, caracteres especiais, letras, que é essa opção aqui. E estou pedindo para gerar isso com 2 caracteres aqui. Vou colocar essa combinação em 2 antes, ABC e 3 depois. Então esse aqui vai ficar sendo só senhas de 8 dígitos, mas vai ficar um word list bem grande, porque eu estou fazendo todas as possibilidades, né? E com 5 variações ali.
Tá aqui um exemplo de um que vai ficar, mesmo com 4, ó, se eu tiver esse cara aqui com 4, eu vou conseguir gerar um número razoável. Se eu mudar, por exemplo, para 10, já fica um arquivo gigantesco. Então tem que cuidar um pouco, até por questão de espaço, né? No que vocês vão gerar ali. E que nem o arquivo torrent que eu disponibilizei, tem uma série de word lists já pronta também, né? O Hashcat é o... Não sei se é o último. É o último, né? O Hashcat é o último sistema que a gente vai ver. Então, ele permite usar word list, força bruta e híbrido, que nem o John the Ripper. Ele tem um desempenho um pouquinho melhor, ele é mais atual que o John, e porque ele usa o paralelismo da placa de vídeo. Então, além disso, ele suporta uma série de regras. O John não tem isso, né? Se eu quiser, eu tenho que gerar antes e depois usar. No caso dele aqui, ele já permite que eu faça algumas configurações. E ele recebe como entrada apenas os hashes, então não preciso fazer aquele comando on shadow. Eu só quero os hashes. Então, aqui um exemplo de pegar só a parte do hash. Eu só preciso ter acesso ao arquivo shadow para pegar os hashes, né? Então aqui eu estou fazendo um cat do shadow, pegando todo o conteúdo dele e gerando isso, passando isso como entrada, usando o pipe para o comando cut e aí recortando e pegando só a terceira coluna que é o hash e jogando isso para esse arquivo hashvelas.txt. Então esse é um exemplo de como é que eu pego só os valores de hash ali para usar como entrada no Hashcat. Vocês podem usar essa ferramenta aqui também, chamada, encontrei essa ferramenta, achei interessante. Ela também está no GitHub, ela é um código em Python e ela gera uma série de estatísticas a partir dos hashes obtidos, né? E do perfil que o Hashcat gera. Então ele tem um exemplo de um uso disso. E esses arquivos ali que ele precisa podem ser gerados através daquele script ali em Python. Mas isso aqui é só uma curiosidade, quem quiser ir mais a fundo para dar uma olhada. E no final da história, o legal desse cara aqui é que ele gera um relatório em HTML. Então, quais são os hashes que ele conseguiu, percentual de senhas quebradas, ele faz uma série de informações dentro desse hash, dentro desse relatório. Obviamente que os casos que eu mostrei, tirando aquele primeiro lá do SSH, eram cracks locais, e o que a gente vai fazer hoje na máquina local, né? Mas se for feito um atacante tentar fazer um crack remoto, isso gera uma série de maiores problemas. Primeiro problema que o atacante vai ter é que ele não vai ter acesso aos hashes da senha. Só se ele conseguir quebrar usando um Metasploit, né? E aí ele pode partir para um ataque de força bruta, sem o arquivo de hash, ou seja, no John the Ripper seria o modo single lá. Só que isso gera uma gera uma atenção, né? Porque eu estou tentando fazer uma série de logins, por exemplo, e isso vai me gerar, tentar uma série de... E isso vai me gerar uma série de uma atenção grave ali que vai acabar bloqueando o ataque, né? Então, normalmente, quando se faz uma tentativa gigante ali, uma série de tentativas para conseguir fazer força bruta em um serviço, então, por exemplo, um Telnet da vida, um SH, ele vai gerar uma tensão e o cara vai desativar aquele serviço ou bloquear o IP do atacante. E como tarefa final de vocês, eu queria que vocês fizessem essas tarefas aqui. Então, a primeira tarefa de vocês vão usar aqueles comandos lá do user add, para criar 4 contas de usuário e o nome vai ser diferente, Homer, Marge, Lisa e Bart, mas a senha vai ser a mesma. Então, quer dizer, desculpa, vai ser o mesmo nome e senha. Então, o Homer vai ter a senha Homer, a Marge vai ter a senha Marge, a Lisa e assim sucessivamente. Depois eu quero que vocês usem o John the Ripper, com base naquele exemplo que eu mostrei antes ali, para obter os arquivos. Vocês são superusuários, né? O Kali, da máquina virtual de vocês. Então, vocês vão usar o shadow primeiro para unir o password, o passwd com o shadow, gerar um arquivo resultante e usar esse arquivo dentro de John the Ripper. Cuidado, façam uma cópia desses arquivos antes, né, de usar eles. Não usem o arquivo direto que está no diretório etc. E tentem fazer a quebra dessas 4 contas que vocês criaram antes. Vocês podem pesquisar
Então, o terceiro exercício para ver como é que funciona o modo upper no John the Ripper. Então, tem um pouquinho de pesquisa ali. E aí vocês vão aplicar de novo. No exercício 2 ali, vocês podem fazer o ataque que vocês quiserem. Então, tentem fazer o que vocês acharem melhor. Se conseguirem quebrar, aí vocês e vão sempre reportando ali o que aconteceu na linha de comando de vocês. Depois, no exercício 4, quero que vocês usem o Crunch para gerar alguns word lists. Vocês não precisam mandar o word list de fato, né? Eu só quero o que está acontecendo na execução do terminal de vocês. Pode dar um catch ali só para mostrar o arquivo. E nesse caso aqui eu quero um word list de 3 a 8 caracteres com todas as combinações possíveis. Então, por exemplo, gera um word list com 3 dígitos, depois com todas as combinações possíveis, depois um com 4, um com 5, um com 6. E aí eu quero que vocês me digam qual é o tamanho que foi gerado, né, de cada arquivo. Qual a diferença de um para outro. E o 5 e o 6 são exercícios mais teóricos de pesquisa. Então, vocês vão pesquisar um programa chamado Patator, não sei se é assim que fala. Quero que vocês expliquem como é que ele funciona. E o Burp Suite, ele tem bastante informação, esse número 6, esse programa é bem conhecido. E é a mesma ideia também. Então, dar uma explicação geral de para que ele serve e mostrar um exemplo prático de como é que ele pode ser usado. É isso, pessoal. Dúvidas, questões? Quem não estava no início da aula, tá, pessoal? A gente vai... Essa é a minha última aula teórica. E a gente vai... na próxima aula, eu não vou prorrogar essa entrega desse exercício aqui, desses exercícios da aula de hoje. Então, todo mundo tem que entregar até segunda, no final da noite. E aí, na terça-feira, ao longo do dia, eu vou já disponibilizar as notas finais de vocês. E aí, na terça de noite, para quem ficou abaixo da média ali, ou ficou com faltas, número alto de faltas, aí eu vou disponibilizar um trabalho extra, diferenciado ali, um outro trabalho, para vocês fazerem ao longo da noite. Então, vou explicar ele, e aí vocês vão ter, quem ficou com pendências, vai ter até o final daquela noite, na terça, para fazer. Eu nem vou gravar a próxima aula, porque é só uma aula para recuperação mesmo. Então, é isso. Boa noite a todos. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Fale agora ou cale-se para sempre. Valeu, Arthur. Falou, senhor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu, senhor. Boa noite. Valeu.